Olá, querido produtor, querido agricultor, querido horticultor, querido homem do campo. Estamos aqui de volta para apresentar para vocês o segundo episódio do nosso programa Na Roça com Elas. Quero primeiramente agradecer todos vocês que assistiram, que compartilharam, que fizeram seu comentário, que estiveram com a gente lá naquele chat online durante a apresentação, durante o programa no YouTube. E dizer que vocês foram de grande importância para a gente, para o nosso sucesso. A gente está muito feliz, muito contente com a repercussão que deu o programa, né? E hoje estamos aqui para gravar o nosso segundo episódio. E aí, Antônio, o que você achou? Menina, que frisson foi aquela estreia, né? Faço das palavras da Karen Lacote, eu, Antônia Fernandes, né? Estamos aqui juntas. Das palavras da Karen, também as minhas palavras de agradecimento a todos vocês que estiveram conosco. Passado o frisson da estreia, estamos nervosos de novo aqui. Mas hoje a gente tem aqui uma presença muito ilustre, uma amiga querida do podcast, também amiga de vida, amiga pessoal, uma pessoa que nós admiramos muito, que é a Tatiana Oliveira. Gente, Tatiana, uma pessoa maravilhosa que eu tive a sorte e o prazer de conhecer aqui em Cruzeiro do Sul. Uma pessoa sempre disposta, uma pessoa sempre alegre, uma pessoa muito positiva, né? Eu a conheci com ela divulgando o podcast pra gente. Nem sabia quem que era a Tatiana. Essa mulher guerreira, essa zootecnista, essa mãe, essa chefe de um órgão de defesa agropecuária, que todo mundo já sabe qual que é, e essa mulher que está ali sempre preocupada com a qualidade do seu serviço, que está sempre preocupada com a produção do agronegócio do Acre, uma pessoa engajada, né? E vai contar um pouquinho para a gente hoje da história dela, dos trabalhos que ela faz, de como que é ser uma mulher à frente de tantas coisas que ela se propõe a fazer e faz com excelência. Lembrando que hoje nós fazemos alusão ao Dia Internacional da Mulher. Então ela, Tatiana Oliveira, vem representar muito bem a mulher do campo, a mulher da roça, a mulher que conduz também um povo. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninos. Obrigada, Karen. Obrigada, Antônia. É muita satisfação para mim, uma honraria, de fato, porque além do momento, né, que é representar as mulheres, você poder ajudar, contribuir com esse setor dentro da nossa região é uma satisfação imensa. Karen, obrigada, porque eu nem fui me reconhecendo nas suas palavras. Que gratificante é ouvi-las, tá? Antônia também é uma amiga do meu Deus, foi Deus que encaminhou nossa amizade, graças a Deus. E nós três aqui, coincidentemente, temos os mesmos propósitos, trabalhamos com a mesma finalidade, né? Então, isso nos uniu fortemente. E para mim é uma honra realmente estar com vocês aqui nesse dia. Que maravilha, gente. É uma notícia, Karen, muito importante que a gente ficou sabendo, né, esta semana, na verdade, dia 4. É divulgada por um banco, né, internacional de desenvolvimento, que foi o quê? Que o Brasil torna-se o celeiro do mundo. O que é celeiro, Tati? Celeiro é um armazenamento de grãos. Então, o Brasil é um armazenamento de grãos, exportando hoje para o mundo, liderando a exportação de 7 alimentos. Que maravilha, Karen. Gente, já tínhamos passado os maiores países, né, os maiores exportadores de carne bovina, de laranja, de soja, de frango, e hoje nós estamos aí como uma grande potência que somos, né? Nós podemos muito enquanto Brasil, nós podemos muito enquanto Acre, nós podemos muito enquanto região norte, enquanto Acre, enquanto Juruá. Não é? Hoje, para quem não sabe, estamos aqui hoje gravando no estúdio em Cruzeiro do Sul, né? Que é o extremo oeste do Acre. E a gente tem, graças a Deus, essa felicidade de poder compartilhar não só de notícias internacionais, como nacionais, estaduais, locais, com você, nosso amigo produtor que acompanha nosso trabalho, né?
É verdade, trazendo essa notícia, né, mundial, nacional, que alegra o nosso coração, nós queremos o quê com esse podcast? Fazer você, produtor rural, homem do campo, que está aí na sua propriedade, também ser inserido nesse contexto. Sim, é possível. Produzindo na sua horta, produzindo seus ovos, né, Tati? Daqui a pouco a gente vai falar, mas fazendo o quê? Fazendo com que você faça parte, compreenda, tome posse dessa realidade. Esse é o nosso desejo hoje para você. A gente quer que vocês entendam que a informação ela pode estar acessível a todos, né? E é esse o nosso objetivo, é levar informação, é tirar dúvidas, é trazer pessoas aqui com experiências como a da Tatiana, que atuam não só no órgão público, mas também atua desenvolvendo a região, desenvolvendo produtos da região, né? E vocês vão saber um pouquinho mais do trabalho dela já. É bem interessante, gente. E agora, gente, vamos ao que interessa, que é ouvir a nossa querida convidada. Tati, mais uma vez, obrigada pela sua presença. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, tá? O que você está desenvolvendo aqui na região? Conta para as pessoas, para quem não sabe ainda, o que você está... Então, vamos lá. Até fazendo uma ponte com o que a Antônia tinha falado, né, com essa questão do ranking no Brasil. Além da gente produzir a comida propriamente dita, que são as proteínas, a laranja, né, os cítricos. Proteína animal. Isso, a gente também produz comida para os animais. Então, como a gente é um dos maiores exportadores de grãos, além da gente produzir o produto, a gente ainda produz a alimentação para os outros países que produzem também, né? Então, a gente é competitivo de fato. Paralelo a isso, eu chamo hoje o Juruá em si, de o celeiro do Acre. Eu acho que nós estamos num nicho de produção, uma população de produtores, né? Muito, muito, muito guerreira, porque a gente sabe que produzir na nossa região é muito dificultoso. A logística que a gente tem para trazer grãos, já tem fábrica de ração aqui que traz grãos de muito longe para produzir alimento, para produzir comida aqui, para formular rações. A gente tem aqui na nossa região produtores muito corajosos também, que já produzem o grão. Então, a gente já tem desbravadores produzindo a própria soja, milho, para facilitar, para melhorar a condição do produtor da nossa região. Então, eu sempre chamo o Juruá de celeiro do Acre. Cada cidade, claro, tem sua característica, seu nível de produção, sua tecnologia, mas produzir nos municípios mais ocidental do Acre é para gente corajosa. Não é fácil, não é coisa de amador. Realmente você tem que ter sangue nos olhos. Essa é a expressão que eu sempre uso. Eu sou do meio rural, né? Meu pai, a gente nos criamos nesse ambiente rural, então não tinha diferença de homem e mulher. Tinha serviço, quem está na vez vai fazer. Então, eu já venho com essa pegada tradicional, de família, com essa questão, com essa sensibilidade para o meio rural. Fui estudar, formei em zootecnia, minha especialidade é em aves, né? E propriamente dito. Na época, aproveitando que esse podcast vai parabenizar as mulheres desse setor, a escolha por ir para a avicultura foi exatamente essa. Eu formei em Minas, em Uberaba, lá não tinha essa separação de homem e mulher no campo, então homem e mulher tinham o mesmo papel, o mesmo perfil e ia para o serviço, não te enxergava como mulher. Quando eu voltei para o Acre, que eu sou daqui, quando eu voltei para o Acre, eu senti essa diferença, eu senti essa seleção não favorecendo as mulheres. Então, quando foi na escolha do mestrado, eu gostava muito de bovino de leite, mas procurei a área de avicultura, porque eu disse, se não me contratarem para trabalhar com ruminantes, pelo menos a dona de casa vai criar galinha. Então, desempregado, de algum jeito, eu não vou ficar. E esse era o meu medo.
mas foi a decisão mais assertiva da minha vida, porque assim, hoje somos poucos profissionais aqui na nossa região, é uma carência, uma necessidade, mas para mim foi uma realização de um sonho que hoje eu não consigo parar de trabalhar, graças a Deus, por conta que tem muita gente produzindo, tem ainda, infelizmente, pouca gente nessa área, mas que, como o Juruá produz muito, graças a Deus, nunca me faltou serviço. Eu trabalho, né, sou servidora pública, e eu trabalho num órgão público de fiscalização. Mas, dentro desse órgão público, o nosso presidente, ele sempre teve a sensibilidade, é um homem do campo, até o Francisco Tum, é o presidente do IDAF, todo mundo me conhece como uma funcionária do IDAF, ele sempre teve a sensibilidade de dizer assim, o Estado hoje tem carência de profissionais. Você vai para campo como fiscal, como fiscalizador, o produtor precisou do seu conhecimento para algo, você não vai fornecer? Em hipótese alguma que isso aconteça. Precisou da assistência técnica, ensina o cara e traz ele para a gente, traz ele para ser parceiro. Deu algum problema? Avisa para a gente conseguir corrigir a tempo. E aí a gente vai abrindo o coração nessas propriedades, né? E vai te mostrando o seu trabalho, eles vão entendendo, vão aceitando, vão te aprovando e vão te trazendo mais para dentro da propriedade. E aí você acaba deixando de ser o vilão, né? Que vai na propriedade só para aplicar uma multa, só para sacrificar um animal, né? E você acaba sendo visto mesmo como uma pessoa que está ali para ajudar, para contribuir. Isso é bom porque melhora a imagem não só de você enquanto profissional, mas também do órgão, né? Sim, claro. E essa foi a virada de chave, né? Essa era realmente a intenção dele, que antes de qualquer coisa, que a gente, de certa forma, a gente trabalha com o patrimônio do produtor rural, né? Que é o investimento dele está todo ali. E essa foi a virada de chave, realmente, de trazer eles para a gente, né? Virar amigo, virar parceiro, e qualquer situação dentro da propriedade ele nos comunicasse. Mas assim, hoje eu sou conhecida muito também mais pela minha tendência da minha área, né? Que é da avicultura. Eu quero aproveitar aqui, Tati, me dá só um minutinho para eu mandar um abraço para o Chico Tum, né? Para o senhor Francisco Tum, que é um grande amigo de longa data, uma pessoa que acreditou muito no meu trabalho quando eu comecei com reprodução. Ele era um veterinário que atuava com reprodução dentro do estado do Acre, um dos primeiros, ele, o seu Edivan, né, o Ronaldo Bessotti, eles eram aí foram os pioneiros aí na reprodução no estado do Acre, e ele foi uma pessoa que eu lá novinha, recém-formada, ele acreditou bastante no meu trabalho, e eu quero só mandar um abraço para ele mesmo. E aí, voltando, Tati, como que foi, assim, voltando um pouquinho para a tua história pessoal, né, você é do Acre, você é de Tarauacá, como você mesmo falou, essa tua história no agronegócio, né? Você falou que começou lá com seu pai, você viajou, fez faculdade fora, passou em algum momento na tua cabeça que não compensaria você voltar para o Acre, que talvez fosse, porque a gente vê muito isso acontecendo, né, Antônio? Demais. A gente vê muito isso acontecendo, as pessoas viajam para fora para fazer uma faculdade e lá vem oportunidades e falam, não, cara, o Acre é muito pequeno no agronegócio ainda, eu vou ficar por aqui, né? Como que foi esse retorno, essa decisão sua? Não, nunca foi uma opção não voltar. Eu acho que todos os dias da minha vida lá eram planejando a minha volta. Tanto que eu até falei para um professor, eu disse, nossa, quando eu formar, quando eu voltar, eu vou enterrar meus pés no quintal da casa da minha mãe, nunca mais vou sair de casa. E ele falou assim, então faz isso no primeiro ano, porque depois do primeiro ano você nunca mais vai querer voltar. Isso nunca aconteceu. Então, realmente, para mim, eu sempre tive na verdade, assim, eu fui muito criada para isso. A casa da gente, quando eu falo não é nem a minha casa, o lá é o estado, é o município, a casa da gente é muito para onde a gente tem que voltar. Não é do jeito que você queria, então se você saiu para buscar conhecimento, você volta para trazer e espalhar, né? Então hoje, o que eu me enxergo hoje é como sendo uma ponte entre o conhecimento, as tecnologias que estão saindo aí para o produtor. Então hoje eu me enxergo como uma ponte, porque se eu tenho mais acessibilidade a essa informação, a essa tecnologia, a minha obrigação é trazer, né? Se não tem, é pelo menos informar. Se ele vai aderir ou não, aí é uma questão financeira e pessoal dele, mas trazer é um direito, é um dever, né? Um compromisso que eu tenho. Que interessante, né? Acho importante, Tati, tocar nesse assunto, porque o que mais a gente vê nas nossas andanças, exatamente isso que a Karen falou, e que eu acho muito bonito o teu testemunho, porque arrasta, né?
As palavras, elas levam a informação, mas o testemunho, ele arrasta. E eu tenho certeza que muitos produtores rurais estão, assim, também sendo tocados pelas tuas palavras. Por quê? Quantos produtores rurais hoje, de meia idade, um pouquinho mais velhos, né, sentem essa dificuldade, porque os filhos não têm mais essa esperança, Karen, na propriedade rural. Que bacana ver a Tati falando isso, porque no final, de verdade, é o que a gente quer, é que o nosso filho vá, ele estude, a gente não quer privá-lo do conhecimento, né, das formações. Sim. Você falou que você tem mestrado em aves, né? Então, essa especialidade você vai, pega fora e traz para aplicar na região. Então, isso é muito bacana. Parabéns. Espero de verdade que o teu testemunho, né, alcance muitos jovens que hoje estão nos assistindo, nos ouvindo, para que, de fato, entenda que essa é a dinâmica, né? Essa é a dinâmica do podcast. Esse é o nosso objetivo, né? O nosso maior desafio, mas também a nossa maior missão. É valorizar mesmo o meio rural, né? Porque o que a gente vê, eu como enquanto veterinária, né, tive algumas oportunidades de participar de alguns eventos fora do Acre, Goiás, São Paulo. O que a gente vê? Que existem muitas oportunidades. O agronegócio, ele é uma cadeia riquíssima de oportunidades. Então, todas as pessoas que se formam em uma área voltada para o agronegócio, quando o profissional ele é bom, não falta proposta para ele. E muitas propostas são para você trabalhar numa multinacional, são para você trabalhar numa empresa ali de terninho e gravata, não é mais voltar para o campo, né? Então, a gente vê hoje muitos colegas, eu acredito que também você vê isso, né? Muitos colegas que estão hoje dentro de universidades, dentro de laboratórios, dentro de empresas grandes e que não voltaram. Então, sim, participando da cadeia, né? Contribuindo de alguma forma, seja com pesquisa, seja com ensino, mas não voltam para o campo. E o produtor precisa, a demanda de técnico no campo, ajudando o produtor, como a Tati mesmo falou, a gente que saiu de uma universidade, a gente tem mais facilidade de acessar a informação, de acessar uma nova tecnologia. O produtor não sabe muitas vezes onde buscar. Então, assim, a gente precisa focar nisso. A gente precisa focar no voltar para casa, a gente precisa focar no fazer a sucessão familiar nessa propriedade rural. Não é? Não, com certeza. Eu quero abrir um parênteses para falar da nossa ida, Karen, lá no IFAC, né? A gente foi no IFAC essa semana. Então, é dentro disso que a Tati está falando, né? O professor, quero mandar um abraço, né, para o professor Braulio, que nos acolheu lá e também nos mostrou um pouco das dependências lá da instituição maravilhosa. Muitos jovens, que maravilha ver quantos jovens nos cursos lá de agropecuária, né? Nos cursos lá que envolve. Eu quero conhecer, viu? Eu não pude ir porque a gente estava a campo, mas eu quero conhecer. Olha, vou dizer para vocês, ficaram muito animados, muito empolgados. Eu quero mandar um abraço, né, todo especial para os jovens que estavam lá todos animados. Eu vi o podcast e tal. Olha, nós estamos aqui também por vocês. Por que eu toquei na questão do IFAC? Porque hoje nós temos essa possibilidade, né, aqui. Um Instituto Federal que forma, que capacita os jovens. Então, muitas vezes, esse jovem, ele não tem um exemplo, por isso que eu quero ressaltar o exemplo da Tatiana. Não tem o exemplo da Tatiana, não ouviram, não tiveram a oportunidade de ouvir, e muitos outros técnicos, porque o que nos falta mesmo no campo, para essa motivação, muitas vezes, é tocar na vida do outro que deu certo, que fez a faculdade, mas que voltou para aplicar na sua terra o conhecimento. Não é isso, Tati? Ótimo, isso, exatamente. Não é fácil mesmo, para mim também não foi fácil, para vocês também não foi fácil. Formar você tem muita informação, às vezes você não sabe utilizar essa informação, você não sabe aplicar, a gente sai como um papel em branco, esperando para escrever a história. E às vezes a história não consegue ser escrita na primeiro ano, primeiro mês, então assim, vai peregrinar mesmo e buscar, porque não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim, não foi fácil para as meninas e não é fácil para ninguém. Não mesmo. Ó, eu tive um professor que ele falava assim, que o ano mais difícil da faculdade é o 6º ano. Entendeu? Que é aquele que você formou e você olha e você fala assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Você sabe muita coisa, ao mesmo tempo a sensação de que você não sabe nada. É verdade. Mas vai com fé. Eu falo sempre assim, cola em um profissional. Cola na época da faculdade, porque depois ninguém tem estágio, não. Cola na época da faculdade, cola em alguém
Eu sempre estou aberta a estágio, tá? Inclusive estou procurando estagiários, né? Mas assim, gente, não é porque é mulher, não é porque formou em Cruzeiro do Sul, não é porque formou no Acre, que você não vai ter oportunidade no mundo inteiro. Quem vai dizer para você a oportunidade é você mesmo. Até porque somos nós, muitas vezes, que fazemos a oportunidade acontecer. Tati, vamos falar de ovo? Bora. Deixa eu perguntar só uma coisa aqui, de forma muito leiga, né? O produtor rural que está aí nos vendo, nos ouvindo, tem lá uma granja, um pouco lá, uma criação. Tati, qual é o diferencial, né? Eu tô ali, eu quero mudar, eu quero organizar, eu quero estruturar. Queria que tu desse um conselho para esse produtor rural que está nos ouvindo e que ouviu dizer que ovo dá dinheiro. É assim que começam as coisas? Não, não é assim, não. Na verdade, hoje aqui, na nossa região, né? A gente tem um problema muito apegado às criações tradicionais. A ave caipira. Então, todo mundo acha que galinha industrial, ave de postura, é a mesma coisa que criar galinha caipira, e não é, não. E não é, não? Não é, não. Mas também não tem hormônio, gente. Não. Ali tem muito investimento. Essa questão desse desenvolvimento mais rápido dessas aves são questões de voltada à genética, nutrição, né, a ração e a sanidade. Então, essas três coisas atreladas desenvolveram essas aves que a gente tem hoje já altamente produtiva. Entendi. Hormônio é proibido, a gente não consegue colocar hormônio, não compensa colocar hormônio na nutrição, porque é muito oneroso, muito caro. E a gente vê que hoje a carne de frango é uma das carnes mais baratas, mais acessíveis, e né? mais saudáveis. E mais saudáveis que a gente tem, não compensaria investir nunca. Então, assim, você tem curiosidade para saber se isso é um mito, se é verdade, procura a gente, procura a Karen na celeira, Antônia no banco, eu no IDAF, ou então encontrar na rua, pode parar a gente e perguntar. Porque a gente está muito disposto a informar. A gente quer que vocês tenham as informações corretas, né? Aqui na nossa região, a gente tem um problema dessas criações tradicionais. Então, as pessoas acham que criar aves é igual criar galinha caipira, as aves de forma geral, mas é igual criar galinha caipira, e não é. A gente precisa de um cuidado maior. Aves caipiras, galinhas caipiras, elas são muito resistentes. É um bicho que aguenta desaforo. Porque é uma ave que a gente larga lá no quintal, não está preocupada em saber quanto que ela está consumindo, né? E quanto que ela está crescendo, quanto que ela está ganhando peso, em quanto tempo ela tem ali, quanto que ela tem que estar produzindo. A gente não liga para isso. Não mensura o investimento, né? Ela é o Nelore, né? É o Nelore. Pronto, é o Nelore das aves. Aguenta desaforo. A ave de postura, não. Na ave de postura, a gente já tem, porque é um investimento. Então, você está tirando dinheiro para fazer um investimento em algo que você acredita e você quer retorno. Certo. Aquilo ali é para sustentar a sua família, manter um filho na escola, comprar uma televisão, um ar-condicionado, melhorar a qualidade de vida. E você não vai investir para ter prejuízo, né? Então, a primeira coisa que eu digo, vai investir em ave de postura ou ave de corte, primeiro procura uma pessoa, alguém da área. Eu sei que a gente tem dificuldade de ter pessoas da área, mas vai estudar antes de investir. Porque a gente precisa trabalhar ali com área, tamanho de galpão, quantas aves por metro quadrado. Então, a gente precisa ter uma noção disso. Quanto que essa ave come por dia? Como é que a gente vai receber esses pintainhos? Quando esses animais chegam, eles precisam de calor, eles precisam de frio, eles precisam ser aquecidos, eles precisam de luz. Qual que é a ração? Não é a mesma ração, então a gente tem uma variedade de ração, de alimentação, então, que vai respeitar cada faixa etária desse animal. Então, não é fácil, não. Mas não é impossível, tanto que a gente tem muita gente produzindo aqui. Ano passado, até fazer puxar essa curiosidade, às vezes nem todo mundo conseguiu ter essa informação a tempo e não conseguiu participar. O primeiro congresso de avicultura em postura da região norte foi aqui em Cruzeiro do Sul, dia 15 de abril do ano passado. Por que a gente fez esse evento aqui? A chamada dessa atenção foi porque nós, aqui no Juruá, esses três municípios, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, somos o maior produtor de ave de postura da região. Então, exatamente. Então, a Globo Aves, quando ela pensou em valorizar até os produtores, ela pensou em fazer isso aqui, exatamente por conta dessa realidade. E a Globo Aves é uma empresa de onde? Tá? É Rondônia, é um incubatório, né? Então, a gente tem 2 incubatórios em Rondônia. O que é um incubatório? É quem produzem essas aves que a gente compra aqui, que a gente mantém aqui, ave de postura e ave de corte. O incubatório funciona como? Eles produzem um ovo fértil, né? O ovo para postura e o ovo para corte.
E lá em Rondônia, eu não sei a cidade especificamente, mas em Rondônia, eles incubam esse ovo, esses 21 dias, né? Viram os pintainhos, eles fazem a sexagem, macho e fêmea, e vendem esses animais para cá. Então, a gente tem duas empresas lá, né? A Aviron e a Globo Aves. Muito boas, reconhecidas internacionalmente. E deixa eu te fazer uma pergunta, que às vezes o produtor não sabe. A mesma raça de frango, já que você falou na sexagem, né? A mesma raça de frango que é da postura, é a do corte? Não, a gente até... essas aves que estão no incubatório, a gente chama de linhagem, né? Linhagem para corte e linhagem para postura. É uma máquina de produzir ovo e uma máquina de produzir carne, altamente produtiva. Elas não são a mesma linhagem. Então, se você quer um animal para produzir ovos, a gente tem as linhagens para produzir ovos. Ovo branco, ovo creme e ovo vermelho. Você quer um animal para corte, que aí é desenvolvimento de peito e coxa, é outra linhagem para corte. Ração totalmente diferente. Certo. Manejo também, dimensionamento de galpão também. Tá. E aí, para o produtor hoje, Tati, como você falou, tem toda uma preocupação com estrutura, com arraçoamento, com temperatura, luminosidade. O produtor que está lá hoje na propriedade dele, que ele já começou de forma empírica, uma criação de aves, ele fala assim, cara, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, sabe? Eu gosto de lidar com os animais, eu gosto de cuidar das aves. Quem que ele poderia procurar, né, para poder ter essa orientação? Ele tem que pagar hoje por essa orientação? Tem alguém que possa ajudá-lo com isso? Karen, infelizmente hoje na nossa região, na área de avicultura, nessa assistência tem apenas eu, infelizmente porque é pouco, né? Mas hoje que eu falo, vai começar a produzir, tá com dúvida, primeiro procura o IDAF. Por quê? Como eu te falei, hoje o IDAF ele tem um perfil de querer o produtor próximo, a gente quer saber tudo que está acontecendo dentro da propriedade. E a gente, uma dessas questões a gente tem um corpo técnico, acho que um dos melhores a nível de estado. Olha só. Então, assim, a gente está disponível para isso. E aí, os órgãos fiscalizadores, né, os órgãos reguladores, então procura o IDAF para te orientar qual que é o caminho, que documentação que você precisa providenciar, e a gente vai caminhando junto, passo a passo. Hoje, infelizmente, tem apenas eu, mas precisou, vai criar, vai iniciar, tá com curiosidade, procura o IDAF, a gente organiza um dia, um horário, às vezes não dá tempo de ser pessoalmente, vai por telefone mesmo, depois a gente vai combinando, mas primeiro procura os órgãos de fiscalização que a gente consegue te orientar. Muito interessante. E aí fica até a dica, né, para os nossos alunos do curso de agropecuária, os nossos alunos do curso de zootecnia, né, do estado do Acre, de agronomia também, de zootecnia, agronomia, veterinária, que a gente tem em Rio Branco também, que é um mercado que está aberto, né, um mercado que tem demanda, e também, às vezes, até para o próprio Senar abrir os olhos para uma tag voltada para a avicultura. Não é? Tem uma aqui já. Tem? E aí você que é a técnica, né? Entendi. A gente vai começar agora, essa outra semana, a gente vai iniciar essas assistências. Que legal. Mas assim, essa assistência acaba que você consegue ter um pouco mais restrito, são só 25 produtores. Sim. Então você seleciona qual tipo de produtor. E até a gente fala assim, é um pouco até cruel, porque a gente escolhe o grande para não ter muito prejuízo, ou escolhe o pequeno para crescer. Porque, na verdade, o pequeno é pequeno porque ele ainda não teve condições de alavancar ainda, né? Então, ele precisa de um acompanhamento especial para ele ter menos prejuízo e alavancar. O grande também precisa porque ele precisa também... Eu não quero que ele tenha prejuízo. Ninguém quer que ele tenha prejuízo. Eu quero que ele seja um otimista da área, vá produzir comida, que a minha preocupação é produzir comida. Então, assim, o ovo é o alimento mais democrático que a gente tem. Tá na mesa do pobre, tá na mesa do atleta, tá na mesa do rico, tá na mesa de todo mundo. Então, você poder comer e você ter um papel fundamental nisso, para mim, a mágica tá aí, na verdade, sabe? Eu não cobro pelos atendimentos. As pessoas às vezes acham que a gente cobra. Não cobro pelos atendimentos. Porque, para mim, o homem, né? O pai de família, poder prover o alimento na casa dele, minha nossa, não tem pagamento melhor que isso. Ele poder honrar a família dele, as contas do mês,
com a produção dele, honestamente, com toda a dificuldade que a gente sabe que tem, para mim não tem pagamento maior. Sim. Então, assim, produzir comida é a coisa mais maravilhosa que eu acho na nossa profissão. Meu Deus. Tati, tu tocou num ponto importante aí, que é a questão do IDAF, né? Já que nós estamos falando. E eu, como sou daqui também, né, lembro que o IDAF, o povo corria com medo quando via. Né? Então, assim, eu acho muito bacana, quero aqui parabenizar você, né? Acho que essa nova estrutura, essa forma, esse olhar novo, né, de acolher o produtor, de trazer o produtor para perto e de formar parceria, né, Tati? Formar essa parceria que é muito importante. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, em Cruzeiro do Sul, não, no Vale do Juruá, quantas aves, a gente consegue dimensionar quantas aves nós temos e quantos ovos, talvez, a gente produz? As aves que a gente tem cadastradas, né? 500 mil de aves aqui na nossa região. E nem todo mundo declara essas aves. É muita galinha, cara. Meio milhão. Produzindo 500 mil aves. 94, 87%. A gente fala assim de mais ou menos 40 mil dúzias por dia. 40... E o consumo? Isso fica tudo aqui? Tudo aqui. Tudo aqui. Aí nós estamos falando das pequenas granjas e da maior granja que nós temos? Não, a gente tá falando das pequenas, a gente tá nem sem contar com a grande granja. Que a gente conhece aqui, sem contar. Um abraço pro Dr. Luiz, pra Dona Ângela. Ele foi um grande incentivador, ele foi o cara que, na verdade, assim, hoje a gente tem a dificuldade que a gente tem. Tu imagina a época que esse homem, que é gigante, trouxe isso pra cá. Ele é um memorial. Ele é, com certeza, muito orgulho da história deles. Karen, vamos faturar, Karen. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Gente, tô muito feliz. Quero agradecer o Dino pelo boné da Digrão. Ganhei um boné rosa. Obrigada, Dino. Tá super combinando aqui com a minha blusa. E com o Dia Internacional da Mulher, né? Claro. Quero aqui agradecer também que hoje, olha só que camisa linda. Da onde foi essa nossa camisa, Karen Lacote? Do nosso amigo Vernilson. Mandar um abraço pro Vernilson. Lá da Agroboi, Moda Country. Olha, gente, tem coisa, cada roupa linda lá. Muita coisa cada boa. Bota, chapéu. Ó, vai ter uma cavalgada esse dia. E atendimento também, quero aqui ressaltar o atendimento, gente. Vernilson, muito obrigada, gente. É ali do outro lado da ponte, para quem tá desse lado. Para quem tá do lado de lá, já é lá mesmo. Na variante, gente, logo que você passa a ponte, a Agroboi, e assim, vai ter uma cavalgada aí, vai ter exposição, vai ter feira. Cola e lá você que gosta de se vestir desse jeito, que nem nós também, vai lá, compra uma blusa, né? Compra a Tatiana, chapéu, uma bota. A Tatiana esses dias falou assim, mas tu só se veste assim? Não esqueci. Faz parte, é o meu estilo. Gente, vamos então aí acompanhar os nossos patrocinadores, né? Agradecendo a todos. Fique aí para você ver quem é que está nos ajudando, quem está hoje conosco nessa parceria do podcast. Podcast Na Roça com Elas. Apoio Sindicato Rural, FAEAC, CNA, Senar, Toyota e Unonet. Patrocínio Rose CZS Imóveis, Colchos Venturim, Digrãos, Agrovariante, Paraná Express, Frigoríficos Júnior Betão, Yamaha Motocenter, Raça Forte, Honda Juruá Motocenter, Agro Juruá e Diário do Acre. Venha você fazer parte do podcast do produtor rural Na Roça com Elas. Estamos de volta e agora eu quero entrar num outro assunto com a Tatiana. Tatiana, tem um projeto que você tem acompanhado e que tem apresentado resultados assim excelentes, né? E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse projeto, como que iniciou, como que você chegou lá e o que você já fez por esse projeto, o quanto que esse projeto já evoluiu com a sua assistência. Do Everton, né? A gente foi a propriedade que a gente visitou ontem. Por que que eu quis mobilizar essa propriedade? A gente tem um projeto, né? Para frente a gente vai falar. Mas o Everton, ele me procurou por meio do sindicato, né? Além do IDAF, né? Eu sou do Sindicato Rural dos produtores rurais, né? Dos criadores, do povo que planta, do povo que cria animais. Essa mulher é muita coisa. Então, nessa onda mesmo de
ajudar, de ser manivela, né? Vamos junto, precisa, estamos aqui, vamos embora. E daí o Wildson, né, o funcionário do sindicato, me mandou mensagem falando que tinha esse produtor, que é sindicalizado, que tinha a intenção de criar ave de postura, mas que não tinha orientação nenhuma e estava peitando. E aí ele perguntou se ele podia passar meu contato, né? Então, como eu sou do sindicato e do IDAF, ele disse, pode passar. Quando eu entrei em contato com o Everton, eu achei que ele estava na projeção, né? Se eu vou comprar os animais, eu quero dimensionar galpão. Ele já estava trazendo, os animais chegaram naquele dia. E aí foi aquele perrengue, né? Quantos animais? 2.000 animais. Nossa. E aí, nesse dia choveu, tudo aconteceu nesse dia para ele entender que você tem que ter planejamento, né? Para uma orientação. E aí o bom dele também é que assim, você vai dando as orientações e ele vai fazendo os ajustes. Precisa fazer o quê? Ele não é teimoso. Precisa fazer o quê? Isso aqui, colocar luz, fazer um círculo de proteção e tá. Baixar a lona, então deu tudo certo. Não morreu nenhum animal. Ele segue as orientações. Segue. Isso é muito importante, gente, porque não adianta só você receber a orientação. Você tem que seguir a orientação. Exatamente, segue sim. Então, assim, segue o manejo de vacina, segue o manejo de dedicação, segue o manejo de ração. Então, assim, então a gente começou nesse contato por conta do sindicato, né, que é o presidente seu Tarciso, que é um cara muito, muito, muito aguerrido, muito incentivador. Ele tem trago muitos ganhos para dentro do sindicato, né, junto com os produtores e para os produtores. Então, assim, nesse começo, né, nesse primeiro contato com o Everton, a gente foi fazendo as orientações, isso foi em setembro do ano passado. E aí foi dando certo. Foi fazendo essas parcerias, foi dando certo, foi orientando, foi fazendo os contatos. Então, a gente começou a formular a ração para o Everton. Então, ao invés dele comprar a ração, a gente começou a formular essas rações. Então, vocês faziam uma mistura dentro da própria propriedade. A gente faz ainda a mistura dentro da propriedade. A gente faz a ração, formula a ração dentro da propriedade. Então, eu formulei uma ração para ele inicial, uma de crescimento e uma de postura. São as 3 fases propriamente ditas dentro do galpão, né? Quando eles chegam até 1 mês de idade, a partir de 1 mês é uma ração, 14ª semana adiante, outra ração. E aí a gente começou. Manejo de corte, manejo sanitário, a regularização da granja, porque a granja, para ser granja, ela precisa ser registrada. Então, assim, existe uma série de documentos que precisam ser feitos, né? Uma série de análise de água, como o manejo de roedores, o controle sanitário, tudo ele precisa ter certinho, padronizadozinho, para poder ele ser grande e produzir comida, alimento, né? E aí eu quero andar tudo certinho. Então a gente começou fazendo isso. Então agora a documentação dele já está quase finalizada para virar granja. Ele vai ser uma granja que vai aderir ao selo, chama Selo de Colônia. É uma produção artesanal, regional. Olha, igual o queijo de Minas, tem o queijo, o selo colonial, né? A gente aqui vai ter o selo artesanal, a gente vai ter o selo de colônia, que é uma característica que foi dada, o que o IDAF, uma legislação nova do IDAF, para tentar facilitar desses produtores, desses granjeiros se adequarem à legislação. Então, desburocratizou. Ele deixou mais fácil, né? Então, para você conseguir hoje vender ovos, alimento para supermercado, para as escolas que tem os programas de CA, né? Sim. Então, você precisa ter esse selo de inspeção estadual, que é os mesmos que funcionam nos frigoríficos, né? Então, é uma série de observações, de adequações que ele tem que fazer para estar adequada a ser granja. E a granja do Everton, ela está caminhando para isso, já está finalizando, né? E quando ele me procurou em setembro, 2.000 aves. Ele se sentiu tão confortável depois da orientação técnica, dos prejuízos dele ter sido mínimos, que a gente não teve quase mortalidade. A gente fala assim, o nível de mortalidade de aves, hoje a gente trabalha com 2%, 3%. A do Everton a gente não chegou a 1%. Então, assim, foi um nível muito, muito... Você viu a dificuldade que é para chegar, a logística que é para chegar. E, assim, o lugar é muito distante. Mas a gente não teve mortalidade de 1% dentro do lote dele, do galpão. Ele aderiu à propriedade, é uma propriedade nova, uma propriedade recente. Ele investiu na propriedade em bovinos, só que bovinos não tem um ciclo curto, né? Então, ele não te devolve dinheiro muito rapidamente. Então, você investe muito, demora 2, 3 anos, se tudo der certo, para te dar um retorno. E a depender de como que está a negociação, você ainda deixa mais para frente para negociar.
E ele precisava de um retorno mais rápido. E eu ainda não perguntei para ele por que despertou a avicultura para ele, né? E ele pensou em aves. Então, assim, ele se sentiu confortável. Quando ele iniciou, tinha 2.000 aves. Hoje o Everton tem 11.000 aves. Então, quando ele iniciou em setembro com 2.000, deu tudo certo. Ele disse, é isso aqui mesmo. E hoje ele tem 11.000 aves. A projeção é, meio do ano tem 16.000 e até o final do ano 30.000 aves alojadas. Caraca! É realmente você assumir o risco. É você bater no peito e falar assim, eu confio em quem está do meu lado, eu confio em quem está me dando assistência, e você assumir esse risco, porque imagina o prejuízo se por exemplo, ele não tivesse confiança no trabalho da Tatiana, né, e ele tivesse, sei lá, errou uma programação de uma vacina, deu uma doença. São quantas mil aves que ele ia perder? Qual seria o prejuízo dele, né? Porque o prejuízo não é só na compra da ave, da ração e da vacina. O prejuízo também vem na estrutura que ele fez, Claro. na mão de obra. Eu acho que uma das coisas mais onerosas dentro de qualquer produção é a mão de obra. Porque não é só oneroso por você despender aquele valor para pagar o teu funcionário, mas oneroso para você dar uma estrutura para o teu funcionário morar, para você dar encontrar um funcionário, uma mão de obra qualificada, principalmente, é muito difícil. Tem que preparar a pessoa, porque confiança, né? Confiança. O cara se colocar como se aquela fazenda, aquela propriedade fosse dele. E se fosse minha, eu faria isso. E se fosse minha, eu agiria assim. E se fosse minha, eu dormia até esse horário. Então, assim, é se colocar no lugar do outro realmente. Porque a propriedade, a fazenda, né? A propriedade rural, ela é uma empresa. Então, para ele poder contratar um funcionário, a propriedade já tem que ter lucro, né? Ela tem que manter, exatamente, e dar uma renda para o produtor. E aí o Everton achou que a avicultura era uma saída. Então a gente, assim, ovo, hoje a realidade falta ovo ainda para tanto que a gente consome. E aí foi a saída dele, né? Então as aves, elas começam a produzir com 4 meses, então hoje ele já está tendo retorno desse investimento dele, né? Olha que interessante. E pagando algumas coisas dentro da propriedade rural. E aí então tu fala que a demanda ainda é maior do que a oferta. Do que a oferta. Porque a gente ainda vê ovos vindo de fora, né? A gente tem, sim, até fazer uma chamada, né, para os consumidores de ovos. Valorize a propriedade, os ovos são produzidos na nossa região, de gente daqui, porque emprega pessoas daqui. O consumo dessas pessoas que a gente paga, que é investimento, é daqui, gera emprego, gera retorno, né? Então a gente precisa valorizar. São produtos de alta qualidade, então a ração é feita no máximo semanalmente, né? As coletas são feitas diárias, então você tem produto fresquinho saindo dos galpões para a mesa do produtor. Falar, direto da fazenda para a mesa, não passa por transportadora, não passa por todo aquele o calor, né? Calor, né? Armazenamento. O ovo tem uma vida útil de 30 dias, mas a depender do lugar de armazenamento. Eu tenho uma amiga que compra até essa produção dele, aí fala assim, Tati, mas eu vi a gema é muito acidentada, né? Altinha, assim, isso é um indicativo de ovo de qualidade. A gente chama de Haug, né? Quando você quebra o ovo, tem uns ovos que já se espalha todo. Exatamente. Isso não é um ovo bom. Não, quer dizer que aquele ovo já tem muito tempo de prateleira. A proteína degradou. Eu acho que eu tô comprando o ovo errado lá em casa. A proteína degradou. Você tem um ovo de muito mais qualidade. Quando você quebra o ovo fresquinho, ele fica altinho ali na frigideira, ele não se espalha. A clara não fica escorregadia, leve, né? Mas tem como diferenciar o ovo daqui do ovo que vem de fora? Já tem algum projeto nesse sentido, Tati, assim, nem que seja, né, para um médio prazo de poder, não sei se certificar, mas eu acredito que identificar, talvez seria isso, o ovo do produtor rural aqui. Na verdade, é até uma, por exemplo, quem produz certificado, né, tem um código, né, um CIA, um número. Então, essa numeração ela é gerada pelo IDAF e aí você carrega aquele número, né? Então, assim, é obrigatório ter a data de coleta, a previsão de validade, a indicação nutricional, a origem desse produto, né? Então, essas informações, elas precisam vir no rótulo para saber de onde que veio. Entendi. Porque se der algum problema e a suspeita for ovo, esse ovo veio de onde? Qual que é a origem desse produto, né? Então, era preciso até chamar a atenção para os consumidores. Comprem produtos que tenham uma certificação de origem.
Que tem um rótulo, né? É uma garantia que você tem, né? Ô, Tati, e me fala um pouquinho dessas tuas visitas, né? Qual é a frequência que você faz essa visita nessa propriedade? Como que funciona? Como que é a visita? A gente faz... Quando os animais chegam, que precisam de... É igual um bebê, então a gente precisa cuidar muito mais, né? E aí a gente faz 1 ou 2 visitas por mês. Primeiro vai para preparar o ambiente. Dá para receber... Tá tudo perfeito, tem comida, tem cama, tá tudo perfeitinho, recebe os animais. Então, a gente faz 2 visitas, se der tudo certo, 1 visita por mês. E aí, por semana. E aí, à medida que vai mudando as rações, ou vai dando alguma alteração que eles observaram, e aí ele necessita de uma... Porque às vezes as pessoas fazem o vídeo, a gente não consegue identificar, de fato, o que tá no vídeo, né? Sim. E aí a gente faz uma visita para ver se tem alguma anormalidade, qual que é a mudança de ração, a iluminação, o levanta cortina, baixa cortina. Então, essas a gente faz mais ou menos 1 vez por semana. Né? Aí, à medida que vai criando independência, a gente vai desmamando, né? Então, a gente vai diminuindo a frequência de visitas. Legal. E quando você chega na propriedade, quais são os principais fatores? Porque lá nós visitamos a propriedade ontem e assim, tem galpões, vários galpões, e cada galpão está numa fase diferente, né? Uhum. Então tem aves em fases diferentes. Qual que é a tua prioridade quando você chega lá? O que você tem que olhar como técnica, né? Também falando um pouquinho para os nossos alunos que talvez tenham interesse em trabalhar nessa área. Sim. Qual a tua preocupação e tuas prioridades como técnica, visitando uma propriedade? A gente observa primeiro se aqueles animais já fecharam o ciclo de vacinação ou se aqueles animais falta pouco para o ciclo de vacinação para a gente não perder os prazos, né, as datas. Por que isso? A gente pode até vacinar um pouco depois, mas a gente tem que deixar esse lote sem manejo até a 14ª semana. Então, tudo que eu tiver de fazer desse animal, eu vou fazer da 14ª semana para trás. Para quê? Na 14ª semana, eu vou deixar esse animal se preparar para fisiologicamente iniciar a primeira postura, né? O primeiro ovo. E daí a gente olha a ração, os ingredientes da ração, se está sendo bem formulado, bem mexido, né? Porque às vezes a gente passa uma orientação e o cara lá faz diferente. A gente olha as rações, olha a idade dos animais para ver se a gente já vai virar a ração, né? Mudar a ração. Coxa, lá vai eu para bovino. Os comedouros, se estão abastecidos. Qual é a idade? Hoje, o que eu faço acompanhamento hoje nele quanto que está de produção para aquela idade daqueles animais, para ver se a gente está alcançando 22 semanas 86, 23 semanas, 24 semanas 90, para ver se a gente está alcançando os índices, porque ela não pode dar prejuízo, é uma matemáticazinha apertadinha. Produziu a menos, peraí, o que está acontecendo errado? Que nem hoje a gente estava conversando com ele, inclusive. A gente estava em 85 dúzias, aí quando foi hoje diminuiu para 80, ontem diminuiu para 82. Peraí, o que está acontecendo? Então, tem alguma coisa errada, não está mexendo na ração direito, está faltando água, a água está quente, vamos fazer ajuste de bebedor, vai mexer comedor para estimular, porque às vezes o consumo dela não está adequado, porque às vezes tem comida no comedouro, mas as aves são curiosas, então às vezes pelo estímulo de mexer que elas vão acessar ao comedouro. E aí, hoje ele falou assim, não, parece que um funcionário entrou lá, mexeu no saco, sacudiu lá um saco, né, como a gente fala, as aves se assustaram, reduziu postura. Então, tudo que você movimenta estranho, fora da rotina dentro do galpão, a ave vai responder em produtividade. Mudou ração na época, quando ela está botando, diminui a produtividade. Fez barulho, gente diferente está entrando, mexendo em coxo, diminui a produtividade. A resposta é exatamente essa. Imediata, né? Isso é muito interessante você trazer essa informação, que é a informação que nos leva a pensar no bem-estar animal. Porque muita gente pensa assim, nossa, mas coitadas das aves, elas ficam presas, elas não têm liberdade, né? Mas para você ver que o bem-estar animal é uma das principais preocupações num sistema de produção. Por quê? Porque se as aves passam por qualquer estresse, a produção cai. É prejuízo para o produtor. Sim. Então, o produtor, ainda que financeiramente, ele está preocupado com o bem-estar animal. As aves precisam estar tranquilas, precisam estar com a temperatura adequada, umidade adequada, alimentação adequada, água adequada para que elas produzam, explorem todo o potencial produtivo delas, né? E deem o retorno. Exatamente, cara. A resposta do animal é exatamente essa. Se o animal não estiver em bem-estar, em conforto térmico, ele não produz.
Porque como que funciona o organismo da gente também? Eu tô passando fome, eu vou lá pensar em produzir alguma coisa, a vaca não entra no ciclo, a égua não entra no ciclo, o animal quer se manter, fazer mantença, né? Então, ao invés de pensar em reprodução, em gerar descendentes, eu quero saber em manter minha espécie viva. Então, assim, eu vou reduzir consumo, vou consumir pouco, vou beber pouca água, mas eu vou me manter viva. E é isso que o animal vai pensar, e não produz. Então, é exatamente isso. Bem-estar animal está atrelado, não tem como separar de produção, de produtividade. Então, mudou. Tanto é que o dimensionamento de galpão, o tamanho do galpão é calculado de acordo com o que vai dar capacidade para essa ave de andar, respirar, resfriar o corpo e se sentir confortável. É exatamente isso. Porque o animal que está muito apertado, muita ave por metro quadrado, ele vai sentir muito calor, ele vai, às vezes, morrer por alta temperatura, né? E não produz. Aí é um animal comendo, dando prejuízo dentro do galpão. É isso mesmo. E eu tenho mais uma pergunta. Me falaram que vem novidade por aí nessa produção de ovos. Conta pra gente o que a dona Tatiana tá aprontando pra gente aqui do Juruá. Lembra quando a gente no começo falou que é realmente uma ponte, né, entre o que a gente conhece de informação que está saindo para o produtor. Então, esse eu acho que é o papel da gente, né? Trazer o que tem de bom e oferecer. Tu quer? Tem como? Então, vai. E a gente está produzindo, vai começar a produzir, na verdade, vai começar a soltar no mercado o ovo enriquecido com ômega 3. Olha, que interessante. Então, na nossa região, pelas pesquisas que eu fiz... Nesse projeto inicial, né, lá do Everton. Isso. Ele tem 11 mil aves alojadas. Dessas 11 mil aves alojadas, a gente fechou um galpão, está preparando esse galpão, né, de 2 mil aves para produzir especificamente o ovo enriquecido com ômega 3. Que maravilha, gente. Gente, vocês já imaginaram? Dá para colocar um colágeno? Dia da Mulher. Vamos trabalhar essa colocar um colágeno pesquisa, também, né? gente, mas muito interessante. A gente sabe o tanto que o ômega 3 é importante para a nossa saúde, né? Ele é um antioxidante, ele retarda o envelhecimento das células do nosso corpo. Então, assim, é muito, muito gratificante, me deixa muito feliz ver que um projeto dessa magnitude, que muitas pessoas podem não dimensionar ainda a magnitude de um projeto como esse, está sendo desenvolvido aqui, né? Está sendo desenvolvido aqui no Acre. E assim, eu serei cliente, tá? A gente sabe hoje que o ovo é um dos alimentos mais ricos que a gente tem, nutricionalmente um dos alimentos mais completos que a gente tem, super importante, principalmente para idosos e crianças, né? Então, assim, se ele vem com a mais, então, meu Deus do céu, e de forma natural. Um adicional né? positivo, de forma né? natural. Como que... Fala só um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem que não é uma coisa de laboratório, né? Ah, sim, não. Fala natural. um pouquinho como que é. O ovo enriquecido com ômega 3, na verdade, a gente é um ácido graxo essencial. Quando chega ao nível de essencialidade para humanos, é o quê? Algumas funções do nosso corpo só funcionam na presença dessa gordura, né? Desse colesterol. Desse componente. E que a gente não produz esse componente. Precisa consumir. Precisa vir de forma via alimentação. Via alimentação. Então, a gente tem o ômega 3 presente no salmão, no atum, em algumas amêndoas, linhaças. Então, a gente, naturalmente, na dieta da gente, como a gente precisa de pequenas quantidades, então, a gente, na alimentação, às vezes, a gente já consome isso, né? Algumas, hoje a gente vê muito suplementação por ômega 3, né? Aquelas cápsulas que a gente compra, principalmente para idosos, porque às vezes a absorção dele é um pouco ineficiente. Então a gente precisa do ômega 3. Então, qual que é a forma mais natural de consumir, de trazer isso para as funções do nosso corpo? Através da alimentação. No atum é através da alimentação, nas amêndoas é através da alimentação, no salmão através da alimentação, só que até os peixes são os peixes de água gelada. E mais caro, né? Então, essa às vezes não é acessível para todo mundo. Algumas amêndoas, linhaça. Então, isso já está presente nela. Então, através da alimentação, a gente ingere. E aí veio essa pegada, né? Então, vamos fornecer através do ovo, né? Então, assim, é um ajuste que a gente faz na ração da ave, mas o que a gente coloca na formulação da ração é um ingrediente natural,
já é do meio ambiente, é orgânico, então assim, não é nada sintético, não é nada feito em laboratório que eu vou misturar no ovo. Não é assim, é natural, é da alimentação. Por isso que o corpo da gente absorve. Então esse era um sonho que eu já tinha há 3 anos atrás. Então eu já tinha vindo com uma vontade de fazer uma avicultura, né, uma granja, e assim eu vou trabalhar só com um ovo enriquecido. Porque assim, ovo a gente tem muito, só que a gente come da mesma forma que das carnes, né, os cortes de carne premium, carne isso, carne aquilo. Sim. Vamos fazer uma diferença aqui. Vamos fazer um diferencial aqui, nesse né? produto também, né? E aí, só que aí eu comecei, aí eu desisti de ser avicultura, porque eu atendia muita gente, eu não consigo ficar atendendo e mantendo, então eu desisti, abri mão. E aí eu falei pro Everton, olha, Everton, eu tenho um sonho, uma vontade muito grande que era essa. Esse eu quero. Se você puder me vender a sua ideia, eu quero. E aí a gente trabalhou junto, porque para mim é uma realização muito grande, sabe? A gente conseguiu produzir um alimento diferenciado na nossa região. A gente sabe que hoje o ovo tá nas academias, tá em tudo. Tem um ovo enriquecido, então sim. O ômega 3 atua como um suporte, né? Como ajuda para evitar antioxidante, para evitar algumas doenças cardiovasculares, algumas doenças degenerativas. Neurológicas. Então isso aí é essencial. Porque até as pesquisas falam que uma das características dessas doenças é uma desnutrição, uma ausência de alguns nutrientes, né? Como, por exemplo, a gente suplementa. Então, assim, trazer isso para a gente de uma maneira que seja acessível, que seja facilitada e com um preço mais em conta, minha nossa, é uma até gratificação. Porque de todos os alimentos que você citou que tem ômega 3, poucos. Na verdade, tem muitas mesas que não tem nenhum. Claro, né? Eu mesmo. Eu não sou de comer também. atum, não sou de comer salmão, não sou de comer amêndoas, não sou de comer linhaça. Não é acessível, enquanto que o ovo, né? A gente já falou. O ovo tá em todas as mesas. É democrático, né? Fácil. Exatamente. Que você falou, né? É o alimento mais completo do mundo. Só perde pro leite materno. Mas é um alimento perfeito. Tati, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer. Foi, assim, enriquecedor demais. Eu tenho certeza que os nossos produtores, as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast também estão felizes com o tanto de informação nova que receberam, né? E eu gostaria de agradecer também ao Everton por ter aberto espaço pra gente na propriedade dele. É verdade. Essas imagens que vocês acompanharam a gente gravou ontem lá, né? Eu achei, assim, incrível aquela propriedade, aquela produtividade naquele local. E, assim, você tá de parabéns e é isso mesmo. Conta com a gente, conta comigo também se você precisar de alguma coisa, porque eu fiquei muito feliz de ver uma pessoa tão engajada, né? Não o conheci pessoalmente, mas de ver uma pessoa tão engajada num projeto. É verdade, quero agradecer também, Tati. Obrigada por ter ido, né, nessa viagem também ontem com a gente, encarado depois ali de um dia de trabalho. Chegou de lá já bem tarde, meu Deus, a gente já preocupado, né, mas a gente conseguiu realizar aquilo que a gente queria, que era mostrar esse projeto, né, Karen? Obrigada também, Karen, pela sua disposição, né? Eu quero agradecer também a Toyota, né, que acompanhou a gente nessa viagem aí, nos disponibilizou um carro, gente, que isso carro maravilhoso. Confortável, seguro. E o carro certo para a estrada, né, que nós temos no momento, né? Produtor rural. Obrigada, Toyota, né? Um grande abraço aí, o nosso querido Hélito, que está nos acompanhando também, dizer que a Toyota é uma grande parceira, né? Essencial para esse podcast que valoriza o produtor rural. Somente com a Toyota a gente consegue chegar em terras tão longínquas. Tati, obrigada pela sua disposição, obrigada pela sua vida. Acredito que muitos produtores rurais também estão com esse mesmo sentimento que nós estamos aqui hoje, né? Veio aqui contribuir direto com esse podcast Na Roça com Elas. E eu quero agora pedir que você deixe uma mensagem para o produtor rural que está ali assistindo, né? Essa mensagem de motivação, que a sua vida em si já é uma motivação. Então deixa esse recado, né, para o nosso produtor rural que nos assiste hoje. Exatamente isso. Na verdade, o Everton é um produtor rural que não é muito acima da curva, né? Então, assim, o perfil dos produtores é exatamente esse, aguerrido, produtivos. E queria deixar claro que eles não estão sós, né? A gente, às vezes, não de maneira tão evidente, mas a gente está buscando, né? Às vezes, os ganhos que a gente tem não são tão grandiosos que eles consigam enxergar
tão rapidamente. Mas, assim, devagarzinho a gente vai construindo, a gente vai ajudando de forma que a gente consegue ajudar. Mas ele não está só, a gente entende a dificuldade deles. E por isso que muito dos perfis que a gente tinha antes, a gente mudou para atender essa necessidade, porque sabe que é muito difícil produzir e que para mim é um orgulho muito grande estar nessa região, sabe? De poder contribuir, de poder estar crescendo junto com essa realidade. Não em todas as áreas, mas às vezes a gente não consegue, está em todas as áreas, mas na avicultura, na bovinocultura, se vocês precisarem, a gente está de portas abertas, procurem o IDAF, caso precisem, caso alguma normalidade dentro da propriedade rural, porque a gente está para andar de mãos dadas realmente, a gente não está aqui para disputar território, o IDAF precisa do produtor rural para poder a gente produzir com qualidade, com segurança alimentar. E muito obrigada por receber sempre nas suas casas. Obrigada, Antônio. Obrigada, Karen. Foi um prazer muito grande. Para mim foi grandioso. E a gente está aqui para somar. Podcast Na Roça com Elas. Apoio Sindicato Rural, FAEAC, CNA, Senar, Toyota e Unonet. Patrocínio Rose CZS Imóveis, Colchos Venturim, de Grãos, Agrovariante, Paraná Express, Frigoríficos Júnior Betão, Yamaha Motocenter, Raça Forte, Honda Juruá Motocenter, Agro Juruá e Diário do Acre. Venha você fazer parte do podcast do produtor rural Na Roça com Elas. Obrigada, patrocinadores. Estamos de volta aqui. E agora eu quero perguntar para a Antônia, aproveitar que a gente está num programa, uma edição especial do Dia da Mulher. Coisa boa! Especial do Dia da Mulher, gente, com 3 mulheres guerreiras que somos, né? E aí a Antônia conheceu uma outra mulher guerreira. Conta pra gente, Antônia, quem que é essa mulher? É verdade, aqui nós representamos essa classe, né, de mulheres guerreiras de verdade, que pega a ponta da corda e sai na frente puxando. Muitas vezes é isso. E aí eu quero falar da dona Isamilde, né, tive o grande prazer, a grande honra de conhecer a dona Isamilde, agradecer que ela abriu as portas da casa dela, uma produtora rural. E eu fiquei sabendo que a Tati iniciou com ela lá atrás, ajudou também, então tem toda uma história aí, ela até faz uma menção à Tati, então é para tu ver a importância, né, desse processo mesmo de ajuda que a instituição faz através da Tatiana. Então, o que acontece? A dona Isamilde é uma produtora rural, que produz ali hortifruti, né, que agora iniciou também com a sua granja. Então, a gente teve a oportunidade de ir até a casa dela e acompanhar o dia da colheita, conhecer a horta, conhecer a família. Uma mulher guerreira de 52 anos de idade, com 2 filhos, que era empregada doméstica, Karen, e decidiu simplesmente puxar a ponta da corda e dizer, agora que nós vamos produzir. E hoje tá lá os filhos, né? Tá lá todo mundo produzindo. Não se arrepende. Ela faz questão de falar que não se arrepende de ter largado, né, o trabalho, o serviço tradicional para ir para a agricultura. Então é isso que a gente quer mostrar através desse exemplo da dona Isamilde, que traz tanto ao nosso coração hoje, né? Uma motivação. Então a gente foi na casa dela, chegou lá, acompanhou a colheita, depois fomos de madrugada, cheguei na casa dela, era quase 1 da manhã, e a gente ficou lá, ajudou eles e até vir para o mercado. Por que a gente fez isso tudo? Porque a gente quer mostrar para vocês toda essa rota, né? Até a alface, o pepino, a mandioca, aquilo que ela vende, chegar na sua mesa. Então, muitas vezes, nós que estamos ali, que vamos na feira comprar, a gente não tem noção tudo que está por detrás daquele produto que está na banca. Então, essa ida até a propriedade da dona Isamilde, né, que são 10 hectares, olha que bacana, onde ela cultiva em 2 hectares. 2 hectares, tudo isso que eu te falei. Isso. E não quer saber de voltar, só avançar. Não, porque agora eu quero aumentar a produção de pepino, agora eu quero aumentar mais aqui as galinhas, porque isso, porque aquilo. Então você vai se motivando. Então é essa mulher que nós vamos conhecer com muita alegria, a dona Isamilde, que mora ali depois, onde é que aquele bairro? Depois lá para frente, Assis Brasil, porque é bem assim definido, mas é lá mesmo perto lá de Assis Brasil, bem pertinho. Olha que interessante, gente. Então vamos lá, vamos ver essa matéria que eu já tô curiosa também.
Então, gente, no episódio de hoje nós vamos conhecer a dona Isamilde, uma história fantástica, onde ela produz o alimento para sua família e ainda vende na feira. Hoje nós vamos conhecer junto com vocês a história dessa grande mulher e também poder homenagear todas as mulheres produtoras rurais de Cruzeiro do Sul. E nós sabemos que devido às fortes chuvas nesse inverno amazônico, nós precisamos de um carro muito potente para enfrentar os nossos ramais, as nossas estradas, que não são das melhores, nós sabemos. E para isso, nós estamos aqui na Chapuri Motos para pegar a melhor para ir conosco nessa viagem. Vem você também! Então, esse aqui é a Hilux, né? Modelo novo 2024. É um carro feito exatamente para o produtor rural, para o fazendeiro, para o pecuarista. É um carro que apresenta todas as ferramentas que o meio rural precisa. É um carro que tem a capacidade de carroceria de 1 tonelada ou 1.000 litros. É um carro que vem com tração 4x4, motor a diesel. Tá? Tem a tração e tração reduzida, então tem uma série de ferramentas que o produtor rural vai precisar, vai necessitar. É um carro que é liderança de mercado no segmento caminhonete e muito mais. Então isso aqui é nada mais nada menos que o produtor rural precisa, uma Hilux. Chegamos, são 24 quilômetros do centro da cidade até aqui, estamos na propriedade da dona Isamilde e nós vamos agora conhecer um pouco da produção e como é que é o jeito deles viverem aqui no sítio Alvorada. Tudo bem? Como é que nós estamos? Tudo bem? Um beijo. Um beijo. Tudo bem? Vamos lá então, mostrar para nós como é que funciona o sistema. Gente, estamos aqui, né, na propriedade da dona Isamilde e a gente vai conhecer um pouco desse sistema produtivo dela aqui, como eu falei, 24 quilômetros de Cruzeiro do Sul para cá, bem pertinho. E a gente quer ouvir um pouco como que funciona aqui o trabalho de vocês. A mão de obra é toda familiar? Toda familiar. Assim, a gente paga um rapaz para trabalhar assim, uma diária pra gente. Vamos começar, então, do início. Como é que tudo começou? Assim, antes eu era empregada doméstica, trabalhava na casa dos outros. Meu esposo era pedreiro, aí a gente decidiu que ia trabalhar pra gente mesmo, tá? Ter um negócio da gente mesmo, que assim, a gente nunca foi pra frente antes como a gente trabalhava, né? Porque todo mundo sabe que a doméstica não tem essa prioridade toda, né? Aí nós decidimos comprar uns parcelados, terreno, compramos uma parte, depois compramos o restante e assim estamos aqui hoje. Qual é o tamanho da sua área, dona? 9 hectares, se não me engano. 9 hectares de terra. E a senhora trabalha hoje, planta, cultiva quantos hectares? Estamos trabalhando em pouco espaço. Umas 2 hectares? Talvez. Mais ou menos isso daí. E o forte aqui da propriedade do sítio Alvorada?
Qual é o forte? O forte é o ovos e a cebola. A senhora vende aqui na propriedade ou a senhora sai para vender fora? A gente vende aqui, mas aqui, assim, o que a gente vende aqui não é o suficiente, a gente sai para vender fora. No sábado a gente vai para a feira. Leva o que a gente tem, a gente colhe todas as coisas que a gente tem e leva para vender na feira. O ovos é separado da verdura, ninguém mistura o ovos com a verdura, né? Então é isso, gente, né? Estamos vendo aqui uma mulher realmente de força, que representa muitas mulheres, né, produtoras rurais, mulheres que resolveram, junto com seu esposo, com a sua família, mudar de vida, sair da profissão de doméstica e ser protagonista da sua própria história. Vamos mostrar para nós aí o sítio, mostrar como é que funciona. Pode começar por aqui, por esse aqui. Na semana, qual é a tua produção de pepino hoje? Hoje, na semana, nós estamos tirando na faixa de eu acho que umas 25 sacas. E quanto de cebola que a senhora tira? A gente tira, no final de semana, na sexta-feira, a gente costuma tirar 300, 400, até 800 pacotes a gente chega a tirar na sexta-feira. 800 pacotes. Isso. E dona Isamel, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora vende direto no supermercado ou a senhora vende para o atravessador? Não, vendo direto para o atravessador. Para o supermercado nós não vendemos para o supermercado. E a senhora acha que a senhora não consegue vender para o supermercado por quê? Eu não sei porque a gente nunca foi atrás assim, de vender no supermercado, né? Porque a gente assim, ainda tem um pouco de medo de, tipo assim, a pessoa não querer comprar, não aceita comprar da gente, né? Acho que talvez o produto da gente, né, não seja... Então falta uma propaganda, uma divulgação, né? Alguém que faça essa parte que ligue, de repente, o supermercado grande a vocês, que é o produtor rural que está aqui na ponta. Isso. Porque seria muito importante, né? Porque a senhora poderia ganhar muito mais se vendesse direto para o supermercado. Isso. Uhum. Interessante. Nós que estamos comendo, né, a verdura, que vamos lá na feira que compramos a verdura, a gente não tem noção, né, o trabalho que dá e como que funciona o sistema até essa cebolinha chegar aí na nossa mesa, né, não, dona Isamel? Porque a senhora preparou a terra, fez as letras. Isso. Tem o adubo que a gente usa, o adubo tá caro hoje pra gente. Aí é assim, ué. E o pessoal ainda acha, o povo ainda acha que é caro um molho de cebola de R$1. Querem pagar 50 centavos, 3 por 2 e assim. A senhora hoje vende o molho de R$1. Nem todas, às vezes, assim, atravessador, a gente entrega de 3 pacotes por R$2. Então, se a senhora vendesse direto para o supermercado, a senhora conseguiria ter esse valor agregado para a sua família. Importante isso. Hein, dona Ivanilde, então a gente vê, né, que aqui tudo é recurso próprio, né? Tudo é recurso próprio. A ração é a senhora que compra, isso, né? Então, o defensivo agrícola também, o adubo também. Então, eu queria que a senhora dissesse para as pessoas que estão lá nos assistindo em casa, o que é que falta para dar uma melhora aqui na qualidade de vida e na produção da senhora? Assim, a gente precisa muito de técnico e não tem que vir na propriedade a gente tipo dizer assim, esse aqui tá errado, esse aqui tem que fazer isso para consertar. Não tem, a gente não tem apoio, quase a gente não tem apoio assim para ajudar a gente, tipo, a gente apanhou muito quando nós viemos para cá, que a gente não tinha nenhuma experiência de lutar com verduras, com esse tipo de coisa. Aí a gente ficava pedindo ajuda a um e a outro e tem pessoas que não gostam de passar nenhuma indicação pra gente, né? Assim, tipo assim, dizer assim, isso aqui a pimenta a gente planta assim, a gente faz isso. Não, a gente foi no escuro mesmo, assim, só com a fé e a coragem. Entendi. Então hoje a assistência técnica seria algo que transformaria muito. Muito, ajudava muito a gente, porque o ano passado a gente plantou uma melancia. A primeira safra deu uma maravilha, já a segunda safra não fechou. A gente teve um prejuízo para mais de R$5. Nossa. E esse plantio foi sem assistência técnica também? Foi sem assistência técnica. A primeira vez que nós plantamos, a gente teve muito apoio. O Igor do IDAF, por exemplo, veio aqui,
vinha, ensinava como era que a gente adubava a melancia. Aí depois que o Igor saiu, aí ninguém teve apoio mais de ninguém, a gente vai no escuro mesmo. Eu já fui na secretaria, pedi ajuda. No segundo ano que a gente foi plantar, fui na Secretaria do Estado pedir ajuda e o que me falaram foi que simplesmente não tinha ninguém para vir nos ajudar. Foi a resposta que eu tive. Então, gente, nós vamos mostrar agora uma outra parte aqui da propriedade, né? Uma propriedade 100% produtiva, onde a dona Isamilde não planta só as verduras, mas ela também é avicultora, né, dona Isamilde? Então, conta pra gente um pouquinho desse projeto. Esse projeto a gente começou com 100 aves. A gente teve uma ajuda muito grande no início, que foi o Pessoa e a Tatiana do Darwin. Pessoa hoje não existe mais Cruzeiro do Sul, tá em Rio Branco, né? Eles nos ajudaram bastante mesmo no início, que era só com 100 aves que a gente tinha. Hoje nós estamos com 900 aves. 900 aves, mas você tem projeto de aumentar? Como Temos. A gente tem um projeto para chegar a pelo menos umas 2.000 aves. Com essas 900 aves, né? E quantas dúzias a senhora tira? A gente tira 2 caixas e meia de ovos por dia. Ela está vendendo direto lá no mercado? Direto no mercado, a gente faz entrega durante a semana. Semana passada a gente não estava dando conta das entregas, tanta demanda, né? A gente não estava dando conta. Que maravilha. É por isso o sonho, então, de aumentar para 2.000 aves. Isso. É um sonho ousado, mas muito possível. Muito possível, se Deus quiser, vamos conseguir. Muito bem. Então é isso, gente. Quero dizer para vocês que nós vamos ficar aqui na propriedade da dona Isamilde, porque tá só começando os trabalhos. Daqui a pouco a gente acompanha ela na arrumação das coisas. Tem os pepinos, né? Tem batata doce para tirar, né, dona Isamilde? Tem os ovos para arrumar. A gente vai acompanhar ela até o final, até a venda final lá na feira. Então fica conosco, vem com nós nessa aventura. São 12h45 da manhã e nesse momento a família da dona Isamilde, já de pé, faz os últimos preparativos até a chegada do caminhão da Secretaria de Agricultura Municipal, que transportará os seus produtos até o mercado do agricultor. Até lá são 24 quilômetros, que faremos em 1 hora e 30 minutos, pois no caminho passaremos por outros produtores que também dependem desse mesmo transporte. Como foi teu dia ontem? Passei o dia ajudando a mãe na verdura. Colhendo, tirando a cebola. Tirando para trazer hoje. Aí amarrando, é vocês que amarram, faz tudo. Tira, lava, amarra, limpa. Aí o que vocês estão levando hoje? Cebola, coentro, pepino. Sabe dizer a quantidade? Não. Quanto foi, mãe, a quantidade que tu tá levando aí, mãe? 50 pacotes de cebola ou mais? 120 pacotes de cebola, repete aí. 120 cebola. É isso mesmo? Confirma aí, na verdade. É? 30 coentros.
4 sacos de pepino, uma caixeira, só. E a produção, na verdade, essa produção toda lá, a mão de obra é só familiar? Vocês conseguem pagar um funcionário? Como é que funciona? Tem vezes que vai, mas é difícil ter trabalhadores lá. Aí é mais gente mesmo. É difícil de pessoas que queiram trabalhar. É. E aí tu trabalha só lá na horta com a tua mãe? Ou tu já terminou o estudo? Como é que é? Tô terminando a faculdade agora, mas no momento eu ajudo mais ela. Faculdade de quê? Enfermagem. Que bacana. Bacana. Então a mãe vai perder uma mão de obra quando essa enfermeira formar a mãe. Vai ficar sozinha. Acho que a enfermeira vai tirar a mãe da horta. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Onde é que é a tua faculdade? Aqui na Lisboa. É? Aí tu vem uma vez por semana. Eu vinha todo dia, mas eu já terminei, falta só os estágios agora. Ah, tu já tá finalizando. Que Já. coisa boa. Já forma em 6 meses já. Ai, que coisa boa. Parabéns. Nasceu e se criou ali. Foi, sempre na verdura. Desde pequenininha, a mãe planta. Ai, parabéns. Coisa boa. Tu acha que a produção hoje, ela diminuiu? Diminuiu. Muita chuva, né? É. Mas as pessoas que produzem, Difícil ter. Antes o caminhão vinha cheio, agora diminuiu bastante. qual é a dificuldade que vocês enfrentam lá, assim, ao teu ver, na produção? O que tu acha que melhoraria, por exemplo, a produção lá? Ficaria melhor para vocês, se tivesse? Vocês têm técnico lá que ajuda vocês? Assistência técnica? Não, Vocês têm análise de solo lá da terra? Não. Tu acha que isso ajudaria vocês? Daria bastante. Legal. Gente, chegamos aqui, são exatamente 3h30 da manhã, 24 quilômetros lá da comunidade da Dona Isamilde até aqui. Então nós chegamos, ela está ali desembarcando as coisas, fazendo a distribuição dos produtos e a gente vai acompanhar com ela para ver como se dá essas entregas e a venda até o final. Então, gente, 5 horas da manhã e a gente, nesse episódio, teve a oportunidade de conhecer a história da Dona Isamilde, todas as suas dificuldades também nesse trajeto, até o seu produto chegar aqui na banca e depois chegar aí na sua mesa. Então, a gente quer desde já agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final, dizer que é esse o intuito desse podcast, a valorização do produtor rural e nesse episódio da mulher do campo. E a gente quer desejar a todas as mulheres do campo, mulheres da cidade, batalhadoras, um feliz Dia das Mulheres e que Deus abençoe a todas. Então é isso aí, gente. A gente viu aí o quanto é belo, né? A produção rural e conduzida por uma mulher nesse dia tão especial, que é o Dia das Mulheres. Nós queremos agradecer a todos vocês, agradecer os nossos patrocinadores, mas principalmente você que ficou conosco até aqui, este momento. Aproveitando também das informações que nós trouxemos, porque essa é a nossa principal, né, função, trazer essa informação até você, produtor rural. Muito obrigada de verdade, né? Esse nosso segundo episódio. Foi bom? Gente, foi incrível. Que história é essa da Dona Isamilde? Meu Deus do céu, que mulher guerreira. Gente, eu queria aproveitar também, claro, agradecer os nossos patrocinadores, Sim. agradecer todos aqueles que estão apoiando, direto ou indiretamente, as pessoas que compartilham. Gente, vai lá, segue as nossas redes sociais, entra lá no nosso Instagram, @na Roça com Elas Podcast, o nosso YouTube, né, nosso canal no YouTube, @na Roça com Elas Podcast também.
ativa o sininho, curte os vídeos, né? Se inscreve no canal para você não perder nenhuma atualização. Compartilha os cortes. Compartilha com os amigos, gente. Às vezes você tem uma pessoa que cria galinha, que tem internet e ela não tá sabendo. Compartilha, né? Uma pessoa que cultiva, uma pessoa que se acha que vai ser interessante essas informações para ela. E a gente vem com muito mais depois, né, Antônio? Com certeza. Quero aqui agradecer de forma muito especial o nosso parceiro Braço Forte, que é o Senar. Muito obrigada, né? Realmente o Senar faz a mudança. A gente viu que a Tati falou, né, na vida do produtor rural. Muito obrigada ao Sindicato dos Produtores Rurais, que é o motivador, né, também dessa ideia do podcast. E esse podcast tem esse propósito, como eu já disse, né? Não, Karen, levar informação, trazer o produtor rural para perto de nós. Gente, é isso, né? Divulgando o podcast, você também divulga essa nossa ideia, a intenção de chegar mais perto do produtor rural, que é muito real e verdadeira. Meninas e meninos do IFAC, da UFAC, dos cursos de agronomia, agroecologia, zootecnia, técnica agropecuária, essa galera todinha, eu quero ver vocês compartilhando, viu? E aí, meninas, eu espero que a gente tenha sido uma inspiração para vocês, mulheres, né? Verdade. Que o agronegócio tá aberto para vocês também, tá? Aonde vocês quiserem, o lugar de vocês é onde vocês quiserem estar. Que Deus abençoe a todos, gente. Amém. E até o próximo episódio do Na Roça com Elas.